Você quer aprender a desenhar qualquer personagem de anime, mesmo que você não tenha materiais caros e nenhum tipo de dom para desenhar? Então, clica no primeiro link da descrição. Já sei, toda vez que você tenta desenhar um personagem de anime, ou você só consegue desenhar ele de frente ou de perfil. Agora, quando é de meio perfil, olhando para cima, olhando para baixo, você nunca consegue desenhar. Calma, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como acabar com esse problema agora. Fala galera, tranquilo? Aqui é o João. Depois de muita gente me pedir, eu trouxe pra vocês um vídeo mostrando o passo a passo de como desenhar a cabeça de qualquer personagem em qualquer ângulo. Sério, você vai conseguir fazer em qualquer ângulo. Mas primeiro, se você é novo no canal, já se inscreve e se é a primeira vez vendo esse vídeo aqui, deixa o like, porque assim eu posso fazer mais vídeos exatamente como esse, tá certo? Então vamos começar aqui. E já aproveita e me fala nos comentários aí, qual personagem você vai desenhar depois de usar essa técnica? Eu vou desenhar o Gohan, então eu quero saber qual você vai desenhar depois de assistir esse vídeo. Vamos começar aqui. O primeiro passo para a gente conseguir desenhar o rosto de qualquer personagem é ter noção das medidas e dos tamanhos do rosto. Por exemplo, quando a gente for desenhar o rosto de frente, a gente vai começar fazendo um círculo. Pode parecer difícil no começo, mas com o tempo você pega a prática e consegue deixar o círculo cada vez melhor. Você vai fazer um círculo, vai dividir no meio, e essa primeira altura que a gente marcou aí é a altura dos olhos. Depois você pode fazer uma linha embaixo do círculo para marcar a altura do maxilar, e o mesmo tamanho você vai usar para fazer outra linha embaixo. Essa distância é a regra dos terços, ou seja, as três partes vão ter o mesmo tamanho. Você pode dividir no meio também para que os dois lados do rosto fiquem iguais, e é basicamente isso. E agora que a gente já fez o rosto padrão, a gente tem que fazer o nosso personagem de perfil, né? Então a gente vai usar as mesmas medidas. Eu quero que vocês foquem muito mais nas medidas do que nos detalhes, porque a gente vai conseguir detalhar melhor depois, tá? Então a gente faz o quê? Faz uma esfera, corta pela metade, assim como a gente fez, só que a gente só vai usar um lado. E usando as mesmas alturas. Calma, se você tem dificuldade em desenhar o rosto de frente ou de perfil, eu já fiz vídeo sobre isso, então eu vou ficar recapitulando tudo. Depois você pode ir lá e assistir, eu vou deixar no card e na descrição, beleza? Agora que a gente tem noção das medidas, a gente precisa entender uma coisa. Enquanto a gente ficar olhando só o rosto em 2D, sem o 3D, a gente nunca vai conseguir criar nada. Então a gente precisa começar a focar muito mais a nossa visão em um desenho tridimensional, que é o que eu vou te mostrar agora. Para a gente representar a cabeça em 3D, a gente tem que lembrar que o nosso crânio vai ser mais ou menos o formato de uma bola. Tá certo? E a parte de baixo, eu coloquei mais ou menos esse formato aí, que parece um copo meio quadrado, mas só para vocês terem uma noção do maxilar. Essa é basicamente a ideia bem genérica de como seria o rosto numa versão 3D mais simplificada. E eu coloquei uma bola de futebol para que vocês consigam lembrar isso na sua cabeça toda vez que você for desenhar o rosto ou a cabeça de qualquer personagem. E agora vamos começar a usar o método de Lumens. Para você que não sabe, é o método que te mostra como desenhar a cabeça de qualquer personagem da forma mais simples possível. E como funciona o método de Lumens? Então você vai fazer primeiro uma esfera, eu vou desenhar ele de meio perfil. Vem junto comigo que você vai conseguir entender tudo. Você faz uma esfera grande, divide ela com as medidas que a gente pegou do nosso personagem, lembra? As alturas? Por isso que eu te expliquei isso no começo do vídeo, para você ter essa noção. E aí a gente vai fazer na lateral essa outra esfera menor, né, que é um pouco mais oval. E o que é isso? Só para você entender, é a lateral do rosto do nosso personagem. Eu sei que falando assim pode parecer um pouco confuso, mas lembra que eu falei que o nosso rosto, a nossa cabeça é como se fosse uma bola de futebol? Imagina o nosso rosto de frente. Ninguém tem o rosto inteiramente redondo, né? Então a gente precisaria cortar essas laterais do rosto para que a gente conseguisse encaixar a orelha e deixar o nosso rosto mais próximo de um rosto realista. Então é a mesma coisa que você pegar uma bola de futebol e cortar as laterais. Vai ficar mais ou menos com esse formato. Para você entender muito melhor, uma coisa que vai te ajudar a você visualizar melhor isso, é você entender a lógica. Que quando o rosto está de frente, essa elipse, né, que é essa lateral do rosto, ela vai diminuindo e quando ele está de perfil, ela vai aumentando. Olha só, eu fiz basicamente toda a movimentação até ela ficar o rosto totalmente de frente ou totalmente de lado. Essa é a ideia. Então, quanto maior ela vai ficando, significa que o rosto do seu personagem está cada vez mais inclinado até chegar no perfil completo. Tá certo? É legal que vocês treinem mais essa parte, desenhando vários tipos de coisas redondas, né? Para você ter uma noção melhor de como ela vai ficar no papel. Agora voltando para o nosso desenho. Agora que a gente já marcou a lateral do rosto, a gente tem que continuar usando as medidas. Então, o que a gente pode fazer é pegar e fazer um X, né, na lateral ali, passar outra linha ali, só pra gente ter uma noção que aquilo se trata da metade, como se eu tivesse realmente tirado essa parte do rosto do nosso personagem.
Agora que a lateral dele tá mais perfeita, né, a gente consegue puxar essa outra linha do meio do rosto dele. E como o rosto dele tá um pouco mais inclinado, em vez dela ser reta, exatamente como o rosto visto de frente, a gente vai inclinar um pouco mais essa linha para ajudar um pouco mais na perspectiva do rosto, ou seja, o ponto de vista, como ele tá um pouco mais inclinado, a linha vai um pouco mais para a esquerda, tá certo? E agora a gente pode pegar e puxar na lateral do rosto, desse lado, e diminuir um pouco o queixo dele, deixar um pouco mais fino. E da base daquele círculo menor, a gente já consegue puxar um pouquinho ali atrás o maxilar e depois a gente puxa o restante do queixo. Essa é basicamente a medida padrão de um rosto. É claro que essas alturas que eu te falei ao longo do vídeo vão depender do seu personagem. Então agora eu vou te mostrar algumas dicas para você começar a adaptar e também para você adaptar os elementos que tem dentro do rosto, como o nariz, boca e os olhos, tá? Outra coisa importante, caso você queira desenhar seu personagem olhando para cima ou para baixo, uma coisa que vai te ajudar demais é usar as orelhas e a linha dos olhos como referência. Olha só como fica. Por exemplo, o personagem de frente, a linha vai ficar reta e as orelhas vão ficar exatamente ali do lado dessa linha. Agora, se o personagem estiver olhando para baixo, as orelhas vão subir, entendeu? E você pode usar a mesma forma que eu usei no rosto de frente para achar as medidas do rosto de perfil, usando nesse estilo de desenho também. E se a orelha do nosso personagem estiver para baixo, ele vai estar olhando para cima, tá certo? Agora, voltando ao nosso desenho, vamos começar a adaptar isso aí para animes, né? Como a gente consegue usar isso aí nos personagens de anime e como consegue adaptar os detalhes do rosto. Então vamos lá, agora a gente vai estar usando o Gohan como exemplo para vocês entenderem e ficar tudo mais fácil, beleza? Então vamos lá, a gente pega primeiro os traços do Gohan no rosto de frente, então anota tudo, encaixa as medidas. A gente pode fazer essas medidas para transferir para o rosto de lado, né? Ou seja, de perfil. Depois que a gente fez isso, a gente tem que adaptar os traços dele ao método de Lumens. Então a gente vai lá, desenha o rosto genérico de meio perfil de uma forma extremamente leve, não é para fazer muita força. E lembrando de adaptar as medidas, ou seja, a gente percebe que no Gohan, por exemplo, o maxilar dele é menor, então essa distância vai ser menor também quando a gente for fazer o método de Lumens. E como também o rosto dele está um pouco mais inclinado, é como se eu pegasse esse bonequinho que eu tô te mostrando agora. Conforme a gente vai inclinando a cabeça dele, a gente percebe que algumas partes vão sofrendo uma certa distorção, ele acaba ficando mais distante. Então, pelo ponto de vista que a gente tá vendo, um olho acaba ficando menor que o outro, tá certo? Eu tô pensando em fazer um vídeo sobre isso também, só de como desenhar os olhos em qualquer direção e perspectiva, esses outros temas. Então, se vocês quiserem, é só vocês me falar nos comentários, beleza? Lembrando também que o curso completo vai sair em agosto, então se você tá moscando, espera que em agosto vem coisa boa aí, hein? Mas voltando, agora que você já marcou as alturas do rosto do Gohan e a gente entendeu que ele tá com o rosto um pouco de lado, o que significa que algumas partes do rosto dele vão estar menores, a gente começa a adaptar os elementos do rosto. Então, ali mais ou menos é a altura dos olhos e como esse da esquerda tá um pouquinho mais distante da onde a gente tá vendo, ele acaba ficando um pouco menor. A gente vai fazer isso com toda a parte do rosto, ou seja, a boca dele vai ser maior do lado direito do que do lado esquerdo. O nariz, por exemplo, vai ser mais inclinado para fora do rosto do que próximo ao meio, entendeu? Esse tipo de coisa a gente vai pegando com a prática. No começo é bem complicado a gente acertar tudo de uma vez. E calma, eu sei que pode parecer bem difícil no começo, mas o que vai te ajudar são algumas dicas que eu vou te passar agora, alguns exercícios. O primeiro deles é desenhar essa esfera marcando a direção e somente os olhos. Pode desenhar só os olhos do personagem que não tem problema, tá certo? Você pode desenhar em várias posições diferentes e também treinar a fazer o método de Lumens com toda essa variação de ângulos. Assim, quando você decora os ângulos ou entende pelo menos como funciona o básico, fica mais fácil para você conseguir montar o rosto, tá certo? Um erro bem comum também que eu já cometi muito na hora de conseguir desenhar o rosto de qualquer personagem é na hora de fazer ele olhando um pouco para cima às vezes. Por exemplo, a gente acaba usando a linha da forma errada, essa linha onde marca a direção do meio do rosto, a gente acaba colocando ela muito inclinada, muito curvada, assim como seria a linha dentro de uma esfera. Então a gente tem que deixar bem reta, lembrando que é como se o rosto estivesse sempre de perfil, ou seja, a nossa cara é um pouco mais chapada, então a gente tem que usar dessa forma para ficar mais fácil, tá? Então uma dica que vai te ajudar bastante é fazer esse exercício de desenhar o rosto de um personagem com vários ângulos diferentes. Entender também a versão 3D de uma esfera. Quanto mais 3D você conseguir visualizar no seu desenho, mais fácil ele vai ficando. Então pratica desenhar o rosto em várias posições diferentes do mesmo personagem
e também usando essas linhas como referência do método de Loomis. Esse foi o vídeo, espero realmente que ele tenha te ajudado, e se ele te ajudou e você curtiu esse tipo de vídeo, deixa muito like que eu posso fazer uma parte 2 mostrando como adaptar melhor todos os elementos do rosto nas posições diferentes e coisas desse tipo, né? Então deixa o like aí, se você quer melhorar seus desenhos, tá aparecendo agora pra você uma playlist sobre esboço e uma outra playlist sobre desenhos em geral, então clica numa delas que eu tô te esperando lá. Tamo junto e falou!